E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou engenheiro agrônomo e professor no Instituto Federal de Rondônia aqui do campus Colorado do Oeste. Nesse vídeo a gente vai fazer à mão uma análise estatística para um experimento em arranjo fatorial. Neste caso específico, um experimento em arranjo fatorial que nós não encontramos interação significativa. O que isso quer dizer? No experimento em arranjo fatorial, nós analisamos, no mínimo, 2 fatores para compor os tratamentos. Por exemplo, espaçamento entre linhas no cultivo do milho, combinado com densidades populacionais no cultivo de milho. Nós combinamos esses 2 fatores e levamos a campo parcelas que têm combinações de níveis desses fatores. Depois que nós coletamos os dados da variável resposta analisada a campo, nós vamos proceder à análise estatística. Existem softwares que fazem isso com bastante agilidade e precisão, mas quando nós estamos estudando, nós precisamos entender como essas análises funcionam, nós precisamos compreender o processo de produção dessa análise para que a gente possa manipular os softwares de maneira correta. Então, neste vídeo, nós fizemos um exercício, uma análise de variância, um teste F, um teste de hipóteses. Observamos que houve efeito isolado do fator espaçamento entre linhas e também houve efeito isolado do fator densidade populacional, mas não houve efeito da interação entre esses fatores. Então, nós procedemos a um teste de comparação de médias, o teste de Tukey, para verificar esses efeitos isolados dos fatores, para que ao final nós tivéssemos aquela tabela em que nós temos as letrinhas, as médias e podemos fazer a interpretação. Então, vamos aos cálculos. O experimento que nós vamos analisar, ele consistiu em uma avaliação de um híbrido de milho BRS 3046 em função de diferentes arranjos espaciais. Os arranjos espaciais elaborados ou montados pela combinação de 3 espaçamentos com 4 densidades de cultivo. Os espaçamentos utilizados foram de 0,50 metros entre linha, 0,70 metros entre linhas e 0,90 metros entre linhas, combinados com as 4 densidades: 45 mil plantas por hectare, 50 mil plantas por hectare, 55 mil plantas por hectare e 60 mil plantas por hectare. Então, este experimento ele foi um experimento fatorial 3 por 4. 3 espaçamentos com 4 repetições, totalizando 12 tratamentos. 12 tratamentos com 4 repetições. Então, esse experimento teve um N, número de parcelas ou unidades experimentais, de 48. Essa avaliação que nós vamos fazer foi para a variável resposta de altura total de plantas. Este experimento foi organizado utilizando delineamento em blocos casualizados, em arranjo em esquema fatorial. A partir daqui, nós entendemos a composição dos tratamentos, entendemos os fatores e os níveis dos fatores. A análise que nós vamos fazer, ela vai consistir em pegar um conjunto de dados que nós avaliamos a campo para a altura total de plantas, está tabulado aqui. Então, nós temos aqui os 12 tratamentos, as 12 parcelas que foram colocadas no campo, cada uma com um tratamento diferente, uma combinação dessa diferente, repetidos 4 vezes em 4 blocos. Então, nós temos que o primeiro tratamento, por exemplo, foi a combinação do espaçamento 1, 0,50 metros entre linhas, com a densidade 1, 45 mil plantas por hectare.
e assim por diante, até chegar no último tratamento, que foi a combinação do espaçamento 3, 0,90 metros, com a densidade 4, 60 mil plantas. Então existem todas as combinações. Cada espaçamento desse foi testado junto com cada uma dessas densidades populacionais. Ao final, o que a gente espera? A gente espera converter essas informações em resultados que nós possamos analisar e interpretar estatisticamente. Ao final, a gente quer uma tabela dessa daqui, em que nós teremos as médias de altura total de plantas deste híbrido, nas combinações de espaçamentos entre linhas com densidades populacionais, e nós queremos entender quais foram os efeitos que aconteceram. Já adianto que neste experimento a interação entre os fatores não foi significativa, então esse experimento essa análise é sem interação significativa. Mas houve efeito isolado para densidades, olha aqui as letrinhas, comparando as médias das densidades, e houve efeito isolado do fator espaçamento entre linhas. Olha aqui as letrinhas, comparando as médias dos espaçamentos entre linhas. Então, a gente quer chegar aqui. Para isso, nós vamos começar, a partir de agora, proceder uma série de cálculos. Este experimento utilizou o delineamento em blocos casualizados, certo? Então, este experimento tem como fontes de variação os tratamentos, os blocos, e o que não foi efeito dos tratamentos e efeito dos blocos é efeito do resíduo ou do erro experimental. Mas nesse experimento, como ele é um fatorial, nós temos também o desdobramento dos tratamentos. O que compõe os tratamentos nesse experimento? As combinações entre espaçamentos, entre linhas, densidades populacionais de plantio e a interação entre esses dois fatores. Por que é importante entender isto neste momento? Porque nós temos que pensar que neste experimento, quais são as hipóteses, né? É óbvio que existe uma hipótese, um problema científico, né? E nós imaginamos que combinando diferentes espaçamentos entre linhas e densidades populacionais, nós teremos alterações, né, no rendimento do milho, mas na nossa análise estatística nós podemos entender como hipótese o seguinte: se eu observar os tratamentos, né, eu posso ter para os tratamentos a hipótese nula e a hipótese alternativa. Ou seja, não há diferença entre os tratamentos, que são as combinações entre espaçamentos e densidades, ou há diferença entre essas combinações. Mas por se tratar de um experimento fatorial, é interessante a gente analisar que nós queremos entender o efeito dos espaçamentos, nós queremos entender o efeito das densidades e nós queremos entender o efeito da interação entre espaçamentos e densidades. Então, nós precisamos testar essas hipóteses H0 e H1 para todas essas fontes de variação. Então, nós precisamos descobrir nesta nossa análise de variância, pelo teste F que nós faremos aqui, se nós vamos aceitar ou rejeitar as hipóteses, né, a hipótese nula ou alternativa, para o desdobramento dos tratamentos, porque é isso que interessa para a gente neste experimento, tá? E é claro que por se tratar de um experimento em blocos, nós também testaremos, né, as hipóteses para os blocos. Há diferença entre os blocos? Então, isso daqui compõe o nosso quadro de análise de variância.
nós vamos testar as hipóteses para tratamentos, para blocos e para o desdobramento dos tratamentos. Este quadro de análise de variância, né, pelo teste F, ele é um quadro que faz uma repartição, né, uma decomposição da análise de variância. O que é essa decomposição da análise de variância? Decompor a análise de variância é calcular a análise de variância entendendo o efeito ou a participação de cada uma dessas fontes de variação. Para que a gente possa fazer isso, nós vamos fazer uma série de cálculos, tá? E eu vou enumerar aqui a sequência dos cálculos que nós vamos fazer. Nós vamos fazer primeiro os cálculos de grau de liberdade, tá? Mas essa análise de variância, ela vai ser feita numa primeira parte, que é a análise de variância preliminar, e depois numa segunda parte, que é a análise de variância dos desdobramentos dos tratamentos, tá? Vamos entender o que é isso aqui. A análise de variância preliminar é aquela que a gente faz considerando, neste caso de DBC, graus de liberdade, por exemplo, total do tratamento, do bloco e do resíduo. Soma de quadrados total do tratamento, do bloco e do resíduo. É a preliminar, é a básica. Depois nós vamos desdobrar, fazer essa parte da análise de variância para os espaçamentos, as densidades e as interações. Então, o primeiro cálculo que nós vamos fazer, graus de liberdade total. Depois, graus de liberdade de tratamento, graus de liberdade de bloco, graus de liberdade de resíduo. Certo? Não vamos fazer agora essas aqui. Vamos fazer a preliminar. Estou colocando aqui de caneta vermelha. Depois nós vamos fazer soma de quadrados total, quinto cálculo. Soma de quadrados de tratamento é o sexto. Soma de quadrados de bloco é o sétimo. Soma de quadrados de resíduo é o oitavo. Depois nós vamos fazer os quadrados médios, né? Iniciando no nono aqui, quadrado médio do tratamento, quadrado médio do bloco, quadrado médio do resíduo. Depois nós vamos fazer o F, o valor de F calculado, né? F calculado para tratamentos, 12º cálculo. F calculado para bloco, 13º cálculo. Esses valores daqui são tabelados. Ok? Depois que nós fizermos esses 13 cálculos aqui, nós vamos para a segunda parte, tá bom? Então, primeiro nós vamos fazer a análise de variância preliminar, tá? É importante lembrar que a análise de variância feita pelo teste F, né, que tem essas denominações que vocês estão vendo aqui, grau de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, né? O que significa isso daí? Se nós lembrarmos que nós calculamos variância assim, né? Sigma ao quadrado é igual à somatória de cada dado individual do conjunto desviado, né, menos a média desses dados ao quadrado, dividido por n menos 1. Assim a gente calcula a variância, né? Sigma ao quadrado. O que significa isso daqui? Né? Significa o seguinte: quando eu pego, né, e falo assim, ó, somatória de cada dado individual menos a média elevado ao quadrado, isso daqui é o que nós chamamos aqui no teste F, né, de soma de quadrados. Ela é a soma dos quadrados de todos os desvios dos dados desse conjunto. É a soma de quadrados. O que tem aqui embaixo? N menos 1. O que é o N menos 1? Graus de liberdade. Então,
variância é igual à soma de quadrados dividido por grau de liberdade. Aqui no nosso cálculo, variância vai ser igual ao quadrado médio, porque o quadrado médio é igual à soma de quadrados dividido por grau de liberdade. Então, eu entendo que o quadrado médio, que é esta coluna aqui, significa variância, ok? E a soma de quadrados e o grau de liberdade, tá, é o que nós utilizamos para descobrir a variância ou o quadrado médio, que nada mais é do que pegar a média, né? Fazer a média dos desvios, da soma dos desvios ao quadrado dividido pelos graus de liberdade. Para fazer esses cálculos, nós vamos usar aqui como base essas informações, né, que tem aqui todas as fórmulas que nós usaremos, tá? E para início, né, nós temos que entender que na nossa sequência aqui, nós precisamos primeiro calcular os valores de graus de liberdade. Grau de liberdade é n menos 1. Este experimento tem um n, né, um número de parcelas igual a 48, não é isso? São 12 tratamentos com 4 repetições, um n de 48. Então, graus de liberdade total serão 48 menos 1 igual a 47. Próximo cálculo, graus de liberdade de tratamento. Quantos tratamentos nós temos neste experimento? Nós temos neste experimento 12 tratamentos, a combinação de 3 espaçamentos com 4 densidades. Então, 12 tratamentos menos 1, 11 graus de liberdade de tratamentos. Agora os blocos. Nós temos 4 blocos. 4 blocos menos 1, 3 graus de liberdade dos blocos. E o resíduo será 47 menos 11 menos 3. 47 menos 11 menos 3, que dá 33. Então, nós temos 33 graus de liberdade de resíduo. Feito isso, agora nós podemos começar a fazer os cálculos. Na sequência, o quinto cálculo que nós vamos fazer é a soma de quadrados total, que está aqui, ó, o quinto cálculo que nós vamos fazer. Para achar a soma de quadrados total, eu preciso do valor de somatória de xi ao quadrado menos o c. Eu não tenho nenhum desses dois valores ainda, né? Para achar o c, eu preciso do valor de g elevado ao quadrado sobre n. N eu já sei quanto é, que é 48, mas o g eu não sei. Então, nós temos que descobrir o valor de somatória de x, ou g. Temos que descobrir o valor de somatória de xi ao quadrado, para que a gente possa calcular o c, e aí sim proceder com os cálculos, tá? Então, é importante a gente pensar ou a gente entender o que são esses valores, tá? O que é somatória de xi ou g? G é uma sigla, uma abreviação de total geral. O que é total geral, então? Ou somatória de xi? É somar todos os 48 dados desse conjunto de dados. A soma deles, ok? A soma deles é igual à somatória de x. Agora, somatória de xi ao quadrado não é pegar essa soma e elevar ao quadrado. É a somatória de cada dado individual elevado ao quadrado. Então, a gente vai elevar cada um ao quadrado, somar tudo isso, aí nós vamos obter somatória de xi ao quadrado, tá? É isso que nós vamos fazer agora. Para fazer isso agora, é interessante a gente usar a nossa calculadora científica, porque ela vai ajudar bastante, tá?
a gente pode salvar esses 48 dados na memória da calculadora na função estatística e obter esses dois dados diretamente, tá bom? Cada calculadora tem uma forma de ser utilizada, eu vou mostrar para vocês aqui na minha como que funciona. Eu venho aqui no modo e aparece aqui para apertar na tecla 2 para ela entrar na função estatística, tecla 1 para entrar na variância e ela abre essa tabelinha. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou juntar, né? Vou salvar esses 48 dados na memória da calculadora. Agora eu vou acessar a função estatística da minha calculadora aqui, que eu vou apertar Shift 1. Vou entrar aqui no 3 de Summary e vai aparecer para mim as opções, se eu quero o valor de somatória de x ou de somatória de x individual ao quadrado, direto, né? Facilita um pouco para a gente isso daqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Vou descobrir, né? Vou calcular estes dois valores. Então, vou apertar primeiro na tecla 2, somatória de x, e vou obter aqui o valor de 82,2181. Quer dizer que a soma desses 48 dados aqui totaliza 82,2181. Tá bom? Repita o processo, acessa a função estatística para agora descobrir o valor de somatória de xi ao quadrado, tá? Que vai dar 142,1803. Ah, professor, eu não tenho uma calculadora científica. Pode fazer diretamente, vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Soma todos os valores no primeiro momento, você vai ter somatória de x. Vai fazendo cada um ao quadrado e depois soma esses valores, você vai ter somatória de xi ao quadrado, tá bom? Feito esses dois cálculos aqui, agora a gente consegue achar o valor de C, que é o fator de correção aqui no teste F, né? O C vai ser o valor de G, ou somatória de x, esse primeiro valor, 82,2181 elevado ao quadrado, dividido por n, que nesse experimento é 48, tá bom? Então, nós vamos pegar 82,2181 elevado ao quadrado, esse valor vai dar 6.759,8160 e vamos dividir por 48. Nós teremos um C igual a 140,8295. Achamos o valor de C. Esse valor de C ele é muito importante porque nós vamos usar esse valor em muitos dos cálculos daqui para frente, né? Agora sim nós podemos fazer o cálculo, o quinto cálculo, né, do nosso quadro de análise de variância, que é a soma de quadrados total. Como que nós vamos fazer soma de quadrados total? Nós vamos pegar a somatória de xi ao quadrado, que nós descobrimos aqui, 142,1803, e vamos diminuir desse valor o valor de correção que nós encontramos agora, o C, 140,8295. Feito isso, nós vamos ter o valor de soma de quadrados total. 142,1803 menos 140,8295. 1,3508. Chegamos no valor de soma de quadrados total. Feito isso, nós vamos pegar nossa tabelinha aqui e vamos
preencher esse valor aqui. Quinto valor, 1,3508. Tá? Agora nós vamos fazer a soma de quadrados de tratamento, de bloco e de resíduo. A soma dessas três tem que totalizar este valor de soma de quadrados total, por isso que a gente faz esse primeiro. Vamos agora então fazer o sexto cálculo, a soma de quadrados de tratamento. Para fazer a soma de quadrados de tratamento, olhando aqui na fórmula para cálculo, nós temos que a soma de quadrados de tratamento é igual à somatória dos totais individuais de cada tratamento elevados ao quadrado, dividido pelo número de repetições deste experimento. Depois de calcular isso daqui, eu pego esse valor e vou reduzir dele o valor de C. Olhando aqui na nossa planilha, nós não temos ainda os totais de tratamento, mas nós podemos calcular. É essa coluna que está vazia aqui. Né? Como que nós descobrimos os totais de tratamento? O que é o total do tratamento? O total do tratamento é a soma dos dados deste tratamento nas 4 repetições que ele foi executado. Então, o tratamento E1D1 na repetição 1, somado da repetição 2, repetição 3, repetição 4. Aí eu tive o total do tratamento 1. Então, eu vou repetir essa conta para todos esses 12 tratamentos para chegar nos totais de tratamento. E assim, conseguir calcular a soma de quadrados de tratamento. Então, para isso, eu vou somar esses valores para chegar nos totais de tratamento. Agora que nós temos os totais dos tratamentos, nós conseguiremos fazer o cálculo de soma de quadrados de tratamento. Né? Não sei se vocês perceberam, aqui no cantinho entre parênteses eu coloquei um valor, número 4, em todos esses dados. Por que eu coloquei esse valor? Para sempre lembrar, mais para frente eu vou precisar dessa informação, sempre lembrar que este total corresponde à soma de 4 dados, ok? Eu usei 4 dados para chegar nesse total, tá? Mais para frente vocês vão perceber que isso vai ser bem útil. Então vamos lá. Como é que nós vamos calcular a soma de quadrados de tratamento? Eu vou pegar o total de cada tratamento desse, elevar ao quadrado, depois a soma desses totais ao quadrado eu vou dividir pelo número de repetições. Eu vou montar aqui para vocês observarem então. Então, o primeiro tratamento, 7,5166 ao quadrado, mais, né, não é a soma, mais 7,5501 ao quadrado, mais 6,8667 ao quadrado, mais, e assim até chegar no último. Depois que eu coloquei todos os totais de tratamentos ao quadrado, aí sim eu vou dividir a soma disso tudo pelo número de repetições, que nesse caso aqui é 4, e vou reduzir disso aqui o valor de C. Então, primeiro eu vou fazer a conta de cada um desses totais ao quadrado, 7,5166 ao quadrado e assim por diante. A soma dos quadrados desses totais deu 565,6128. Eu vou pegar isso daqui e dividir por 4 repetições, menos o C, que é 140,8295.
Aí eu vou ter o valor de soma de quadrados de tratamento. Então, dividido por 4, menos o C, que é 140,8295. Eu tenho uma soma de quadrados de tratamento de 0,5737. 0,5737. Então, para chegar no valor de soma de quadrados total, nós tivemos que encontrar os totais de tratamento, pegar esses totais, elevar ao quadrado, dividir pelo número de repetições e depois diminuir o valor de C. Encontramos total soma de quadrados de tratamento. Posso vir aqui no meu quadro de análise de variância e preencher esse sexto valor, 0,5737. Então, destes 1,3508 de somas de quadrado, 0,5737 foi em função da fonte de variação tratamentos. Agora nós vamos para o sétimo cálculo, que é a soma de quadrados de blocos. Para calcular o sétimo cálculo aqui, soma de quadrados de bloco, eu também vou precisar dos totais dos blocos elevados ao quadrado. Então, eu vou voltar nessa planilha de dados aqui coletados no campo e vou perceber que da forma que está organizado, se eu somar os dados dos 12 tratamentos dentro de cada bloco, eu vou ter o total de cada bloco. Estes 4 totais de cada bloco vão ser utilizados aqui nesse cálculo. Então, eu vou usar cada total desse elevado ao quadrado, depois eu vou somar e dividir pelo número de tratamentos, semelhante ao que eu fiz aqui em cima. Então, nós vamos pegar esta planilha aqui de dados e vamos encontrar os totais de cada bloco, somando aqui. Agora, com os totais de blocos, eu posso calcular a soma de quadrados de bloco, tá? Fazendo uma observação também que após cada total desse eu deixei entre parênteses aqui o número 12, que corresponde a 12 dados somados para chegar nesse total, os 12 tratamentos que tem dentro de cada bloco, tá bom? Bom, como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou pegar o total de cada bloco, elevar ao quadrado para depois somar. Então, o primeiro bloco, 20,8181 ao quadrado. Mais o segundo bloco, 22,2667 ao quadrado. Mais o terceiro bloco, 19,4417 ao quadrado. Mais o quarto bloco, 19,6916 ao quadrado, ok? Depois eu vou dividir isso daqui do número de tratamentos, que são 12, e vou diminuir o valor de C. Então vamos lá. A soma dos totais dos blocos ao quadrado deu esse valor, 1.694,9380. Isso dividido por 12, que é o número de tratamentos, menos o C, que é 140,8295. A gente tem uma soma de quadrados de blocos igual a 0,4153. Então, chegamos no valor, no sétimo cálculo da nossa conta, que nós podemos então agora pegar o nosso quadro de análise de variância e colocar lá que a soma de quadrados de bloco foi igual a 0,4153. Ok?
E agora a gente pode fazer o oitavo cálculo, que é a soma de quadrados de resíduo. A soma de quadrados de resíduo vai ser feita pegando a soma de quadrados total, menos a soma de quadrados de tratamento, menos a soma de quadrados de bloco, né? É o resíduo, ok? Então, quando eu pego o total 1,3508 e diminuo a do tratamento 0,5737 menos o bloco 0,4153, nós chegaremos na soma de quadrados do resíduo. Então, valor de soma de quadrados de resíduo 0,3618. Podemos pegar então esta informação, preencher aqui na tabela do quadro de variância, aqui no quadro de variância 0,3618. Fizemos o oitavo cálculo. Agora nós temos soma de quadrados e nós temos graus de liberdade para análise de variância preliminar, né? Temos que calcular os quadrados médios, tá? Como é que nós vamos calcular os quadrados médios? Bom, nós vamos calcular os quadrados médios utilizando estas fórmulas que estão aqui. Então, o nono cálculo, quadrado médio do tratamento, depois o décimo, quadrado médio do bloco, depois o 11º, quadrado médio do resíduo. Quadrado médio é igual soma de quadrados dividido por grau de liberdade. Então, nós já temos aqui soma de quadrados do tratamento, 0,5737, dividido por grau de liberdade do tratamento, 11. Vou montar as outras aqui, depois a gente resolve todas de uma vez. Soma de quadrados do bloco, 0,4153, dividido por grau de liberdade do bloco, 3. Agora do resíduo, soma de quadrados do resíduo, 0,3618, dividido por grau de liberdade de resíduo, 33. Agora nós podemos fazer essas continhas aqui. Calculados esses valores, a gente pode passá-los aqui para o nosso quadro. Então, quadrado médio do tratamento, 0,0522. Quadrado médio dos blocos, 0,1384. Quadrado médio do resíduo, 0,0110. Fizemos os quadrados médios, né? Agora, os dois últimos cálculos dessa análise de variância preliminar é chegarmos nos valores de F. F calculado para tratamentos e F calculado para blocos. Para fazer estes cálculos, nós vamos utilizar essas fórmulas que estão aqui. 12, F calculado do tratamento, 13, F calculado dos blocos. Como que nós chegamos nos valores de F calculado? Nós vamos pegar os valores de quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo e quadrado médio do bloco dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então, tratamentos. Quadrado médio do tratamento, 0,0522, dividido por quadrado médio do resíduo, 0,0110. F calculado do bloco. Quadrado médio do bloco, 0,1384, dividido por quadrado médio do resíduo, 0,0110. Agora vamos fazer essas continhas aqui. Chegamos nos valores de F calculado para o tratamento, F calculado para bloco. Com esses valores, nós podemos agora preencher
e quase finalizar a nossa análise de variância preliminar. F calculado para tratamento 4,7455. F calculado para bloco 12,5818. Para fechar este quadro de análise de variância preliminar, nós precisamos dos valores de F tabelado, né? Lembrando que, como que nós aceitamos, né, a hipótese nula ou aceitamos a hipótese alternativa? Nós aceitamos a hipótese nula, né, que quer dizer que os tratamentos são iguais, quando o F calculado é menor do que o F que foi tabelado por Fischer. E nós aceitamos a hipótese alternativa, que quer dizer que os tratamentos são diferentes, quando o F calculado for maior do que o F tabelado por Fischer. Então, o que nós temos que descobrir agora? O que nós temos que buscar? Nós temos que buscar os valores de F tabelado. E para isso nós vamos usar a tabela auxiliar do teste F. Nós estamos usando aqui a tabela do teste Fischer, do teste F, ao nível de 5% de probabilidade de erro. Nessa tabela, nós vamos olhar nas colunas, tá? Nas colunas aqui, os graus de liberdade de tratamento, certo? Que foram 11, e os graus de liberdade de blocos, que foram 3, ok? Graus de liberdade de tratamento, que foram 11, graus de liberdade de bloco, que foram 3. E aqui nas linhas, nós vamos olhar grau de liberdade de resíduo, ok? Graus de liberdade de resíduo aqui foram 33. Quando a gente busca aqui nessa tabela, nós não temos 33. A partir do 30, nós temos os dados de 10 em 10, 30, 40, 50. O que nós temos que fazer, então? Nós temos que fazer uma interpolação, tá? No caso do bloco, entre os valores de 2,922 e 2,839. E para o caso de tratamentos, entre os valores 2,126 e 2,038. Lembrando que este valor é para 30 graus de liberdade e este é para 40. Como que nós vamos chegar nesse valor, então? Nós vamos fazer uma interpolação, né? Como que é feita essa interpolação? Bom, essa interpolação de dados, nós vamos descobrir ou estimar, né, determinar qual é o valor de 33, considerando como base os valores de 30 e 40. Né? Eu sei que o valor de 30 é igual a 2,922 e eu sei que o valor de 40 é igual a 2,839. Eu observo que de 30 para 40 esse valor está diminuindo, não é isso? De 30 para 40 este valor está diminuindo. Então, se eu colocar aqui, né, fizer a conta da diferença entre eles, 2,922 menos 2,839, eu vou ter uma diferença entre eles de 0,0830, ok? Então, entre 30 e 40, esse é o intervalo, tá? Então, este valor representa 10 intervalos ali dentro, certo? Se eu pegar, então, esse valor, 0,0830, e dividir por 10, eu vou descobrir quanto vale cada intervalo desse. Tá?
Então, cada intervalo desse vale 0,0083. E isso representa um intervalo, certo? Eu quero achar o valor referente a 33. Então, se eu pegar quanto vale cada intervalo desse e multiplicar por 3, eu vou saber que de 30 a 40, de 30 a 33, desculpa, vai ter uma variação de 0,0249, certo? Então, esta é a variação para ir de 30 até 33, certo? Se eu sei que de 30 para 40 está reduzindo e 33 está neste intervalo, se eu pegar o valor de 30, que é 2,922, e diminuir então, porque está reduzindo, o valor referente a 3 intervalos, 0,0249, 2,922 menos 0,0249, eu vou ter o valor de 2,8971, que representa para a gente o valor de 33. Então, fizemos esta interpolação de dados. Então, eu sei que o valor de F tabelado para bloco para 33 graus de liberdade de resíduo é o valor de 2,8971. Ok? Ok? Agora eu vou repetir o processo para o valor de 11 para tratamentos, né? 11 graus de liberdade de tratamento. Vou repetir e vou colocar aqui. Descoberto o valor de F tabelado para tratamento, 2,0996, por essa interpolação, agora nós podemos fazer a interpretação, né? Como que eu vou fazer essa interpretação então? Bom, o F calculado para tratamento foi maior do que o F tabelado. O F calculado para bloco foi maior do que o F tabelado. Então, logo, eu tenho como primeiras conclusões estatísticas, né? Aqui, neste experimento, nesta análise deste experimento, eu tenho o seguinte. Para os tratamentos, nós vamos aceita a hipótese alternativa, não é isso? Porque o F calculado foi maior do que o F tabelado, certo? F calculado maior do que o F tabelado. Aceito a hipótese alternativa, certo? Os tratamentos possuem diferença significativa. Como que eu indico isso aqui nessa tabela? Eu coloco um asterisco aqui e aqui na legenda eu informo que este asterisco significa significativo pelo teste F, com uma probabilidade de erro de 5%. Ok? Lembrando que estes tratamentos ainda precisam ser desdobrados. Eu preciso saber o efeito do espaçamento, que eu ainda não sei. Preciso saber o efeito das densidades, que eu ainda não sei. E preciso saber o efeito da interação, que eu ainda não sei. Ok? Mas para blocos, eu já também tenho a conclusão estatística. F calculado maior do que F tabelado, significativo pelo teste F. Então, para blocos, eu aceita também a hipótese alternativa, porque o F calculado é maior do que o F tabelado. Aí eu coloquei aqui, além de indicar qual hipótese será aceita, a necessidade de aplicar teste de médias, descobrir que os tratamentos foram significativos.
a necessidade de aplicar teste de médias? E os blocos também foram significativos a necessidade de aplicar o teste de médias? Vamos lá. Primeiro vamos falar de bloco. A gente não costuma fazer teste de comparação de médias para blocos, a não ser que seja uma necessidade muito específica. Porque eu não tenho interesse em saber se o bloco 1 foi superior ou inferior ao bloco 2 e assim por diante. Essa é uma informação que eu posso usar no meu planejamento. Eu posso verificar a diferença que tem entre os blocos e isso pode me ajudar no planejamento de futuros experimentos nessa área, nessa condição experimental, tá? Mas a gente observou que houve efeito sim dos blocos. Então quer dizer que você fez bloco certo, né? Precisava mesmo fazer os blocos, porque existe diferença entre eles. Agora, e para os tratamentos? Se esse experimento não fosse fatorial, agora nós faríamos o teste, né, de médias para comparar os tratamentos, né? Só que neste experimento, como ele é fatorial, não faz muito sentido eu comparar médias de tratamentos, porque os tratamentos são a combinação dos fatores. Nesse tipo de experimento, o que eu quero, ao final da análise, é ter uma informação um pouco mais concreta. Como que é o efeito de um fator interagindo com o outro? Ele existe? Como é o efeito do espaçamento? Como é o efeito da densidade? Tá? Para isso, então, nós precisamos fazer os desdobramentos dos tratamentos. Nós não vamos aplicar um teste Tuckey para os tratamentos. Nós vamos primeiro verificar como que foi, né? Quais foram as hipóteses aceitas para o fator 1, para o fator 2 e para a interação. Então, a partir de agora, nós vamos começar a análise de variância dos desdobramentos dos tratamentos. Nós já fizemos toda a preliminar, agora nós vamos fazer o que está faltando, ok? Então nós vamos agora, né, para o 14º cálculo. Qual é o 14º cálculo? Graus de liberdade de espaçamento. Depois 15º de densidade, depois 16º de interação. Depois nós vamos fazer o 17º, soma de quadrados de espaçamento, o 18º, soma de quadrados de densidade, o 19º, soma de quadrado da interação. Depois o 20º, quadrado médio dos espaçamentos, 21º, quadrado médio das densidades, 22º, quadrado médio da interação. E finalizamos 23º no F calculado para o espaçamento, no 24º F calculado para as densidades, 25º F calculado para a interação. Ou seja, quando eu chegar aqui nesses Fs, né, aí sim eu vou saber se eu aceito a hipótese nula ou alternativa para o efeito dos espaçamentos, das densidades e da interação. Então agora nós vamos voltar naqueles nossos quadros auxiliares com as fórmulas e vamos começar a proceder estes cálculos aqui. Antes disso, a gente pode calcular graus de liberdade. Quantos espaçamentos nós testamos? 3. Então, quantos graus de liberdade para espaçamento? 2. Quantas densidades nós testamos? 4. Então, 4 menos 1, 3 graus de liberdade para densidades. Como que eu faço a interação? Bom, a interação eu posso fazer de duas formas. A interação eu posso fazer multiplicando espaçamento por densidades, multiplicando um pelo outro, que vai dar 6. Ou eu posso fazer diminuindo esses aqui do tratamento, porque isso aqui tudo tem que estar dentro desse total de tratamento. Então, se o tratamento, os graus de liberdade de tratamento são 11, eu uso 4 para o espaçamento, 2 para o espaçamento, uso 3 para as densidades, né? Me sobra quantos? 6. Ou seja, se eu multiplicar os graus de liberdade do primeiro fator pelos graus de liberdade do segundo fator, eu vou chegar nos graus de liberdade da interação. Agora,
nós podemos ir para o 17º cálculo, que é a soma de quadrados de espaçamento, 18º, soma de quadrados de densidade, e 19º, soma de quadrados da interação. Para ter os valores de soma de quadrados de espaçamento e de densidades, assim como foi para soma de quadrados de tratamento e bloco, nós precisaremos dos totais dos espaçamentos ao quadrado. Nós precisaremos dos totais das densidades ao quadrado, certo? Olhando aqui nessa tabela, eu não tenho esses totais. Eu tenho o total de blocos e eu tenho o total de tratamentos, tá? Então, vocês devem ter observado até agora que tem esses dois quadrinhos aqui que nós não usamos ainda, né? E nós vamos usar agora, tá? Primeiro, nós vamos usar este quadro auxiliar aqui. Este primeiro quadro auxiliar, que é o quadro dos desdobramentos dos totais por fator. O que é isso, né? Bom, aqui eu vou dividir e vou entender onde teve a participação do espaçamento 1, eu vou pegar aqui nessa planilha, para que eu saiba onde teve o espaçamento 1, qual foi o total de alturas somadas. E para o espaçamento 2, e assim por diante. E para a densidade 1, como que eu vou chegar a montar esse quadro? Bom, eu vou pegar esses valores que tem aqui, ó. Desdobramento dos totais por fator. Então vamos lá, ó. O tratamento 1 é espaçamento 1 com densidade 1. Espaçamento 1 com densidade 1. Ó. Que total que deu? 7,5166. E eu usei 4 dados para chegar nesse total, não é? As 4 repetições. Agora, espaçamento 1, densidade 2. Espaçamento 1, densidade 2. 7,5501. Também usei 4 dados para chegar nesse total. Espaçamento 1, densidade 3. Espaçamento 1, densidade 3. 6,8667. Também usei 4 dados para chegar nesse total. Espaçamento 1, densidade 4. 6,7000. Também usei 4 dados para chegar nesse total. Agora, se eu somar estes dados aqui, eu vou ter o total do espaçamento 1. Quando eu preencher tudo isso daqui, eu vou ter o total dos 3 espaçamentos e aqui embaixo eu vou ter o total das 4 densidades. Então, eu vou fazer isso agora. Agora, com os totais de cada fator, olha aqui, ó, total dos 3 espaçamentos, total das 4 densidades, ok? Eu consigo calcular a soma de quadrados de espaçamento, soma de quadrados de densidade. Como que eu faço soma de quadrados de espaçamento? Eu vou pegar o total de cada espaçamento, elevar ao quadrado e dividir pelo número de repetições vezes os níveis do fator inverso, tá? Vamos entender o que é isso. Então, primeiro, eu vou pegar o total de cada espaçamento, 28,6334 ao quadrado, mais 27,2832 ao quadrado, mais 26,3015 ao quadrado, certo? Isso tudo eu vou dividir por número de repetições, que nesse caso são 4, vezes os níveis do fator inverso. Vamos entender o que é isso. Esse experimento é um fatorial duplo, tem 2 fatores, espaçamento e densidade. Por que níveis do fator inverso? Porque cada espaçamento foi combinado com cada nível de densidade, que é o fator inverso, o outro fator.
Então, quando eu cheguei nesse total de cada espaçamento, ó, esse total de cada espaçamento, ele foi uma soma dos dados desse espaçamento combinado com 4 densidades. Então, se espaçamento, né, é este fator, o outro fator é densidade, quantos níveis de densidade eu tive? 4. Observem que 4 repetições vezes 4 espaçamentos dá um total de 16 dados. Quer dizer que esses totais aqui foram obtidos da soma de 16 dados, porque cada tratamento desse foi repetido lá no campo 4 vezes. Então perceberam que não tem como a gente errar se a gente tomar esses cuidados e se a gente ficar atento? Esses valores de totais foram obtidos de 16 dados. 4 repetições vezes 4 níveis do fator inverso. Depois eu vou diminuir isso daqui do valor de C, que é 140,8295. Então vamos fazer essa conta aqui. Primeiro, fazer estes quadrados, somar, depois dividir por 16, 4 vezes 4, depois reduzir o valor de C. Então, chegamos no valor de soma de quadrados de espaçamento, 0,1713. Agora podemos fazer a soma de quadrados da densidade, utilizando a mesma ideia. Eu tenho os totais das densidades, então eu vou pegar o total de cada densidade, 21,4333 ao quadrado, mais 21,5324 ao quadrado, mais 20,2349 ao quadrado, mais 19,0165 ao quadrado. Isso tudo aqui dividido por número de repetições, 4, vezes níveis do fator inverso. Qual é o fator inverso? Espaçamento. Quer dizer que cada densidade foi combinada com 3 espaçamentos. Então, 3 níveis do fator inverso. 4 vezes 3, 12. Ó. Cada total desse, olha aqui, ó, foi obtido de 12 dados. Não é isso? Essa densidade foi combinada com 3 espaçamentos e isso foi repetido no campo 4 vezes. Então, 12 dados foram somados para chegar em cada total deste daqui. Menos o valor de C, 140,8295. Vamos ver quanto que vai dar essa continha aqui. Chegamos no valor de soma de quadrados de densidade, 0,3498. E agora nós podemos fazer a soma de quadrados da interação. Lembrando, né, que a interação vai ser o que vai sobrar em relação ao tratamento. Então, eu pego a soma de quadrados do tratamento, que neste experimento aqui é 0,5737, menos a soma de quadrado que eu calculei para o espaçamento, 0,1713, menos a soma de quadrados para a densidade, 0,3498. Aí eu vou ter a soma de quadrados da interação, que vai ser igual a 0,5737 menos 0,1713 menos 0,3498. 0,0526. Chegamos no valor de soma de quadrados da interação e agora nós podemos passar estes dados para cá. Soma de quadrados dos espaçamentos, 0,1713. Soma de quadrados das densidades, 0,3498. Soma de quadrados da interação, 0,0526. Ok? Agora,
nós vamos para os cálculos 20, 21, 22, que são os cálculos de quadrados médios. Nós vamos fazer os cálculos de quadrados médios, primeiro do espaçamento, né? Que vai ser o cálculo número 20. Depois das densidades, cálculo 21. E depois da interação, cálculo 22. Para isso, nós vamos precisar da soma de quadrados do espaçamento, que nós calculamos agora, do grau de liberdade de espaçamento. Né? Então, soma de quadrados de espaçamento, 0,1713. Graus de liberdade de espaçamento, 2. Soma de quadrados da densidade, 0,3498. Graus de liberdade das densidades, 3. Soma de quadrados da interação, 0,0526. Graus de liberdade da interação, 6. Então vamos fazer essas continhas aqui. Calculados os valores de quadrados médios, vamos colocá-los aqui. Então, quadrado médio dos espaçamentos, 0,0857. Quadrado médio das densidades, 0,1166. Quadrado médio da interação, 0,0088. Agora nós podemos finalizar fazendo os cálculos de F. F calculado para espaçamento, densidades e interação. Então, serão os cálculos número 23, 24 e 25, para fechar o nosso quadro de análise de variância. Então, pegando os quadrados médios com o quadrado médio do resíduo, nós vamos conseguir calcular F calculado para espaçamento, para densidade e para interação. Nós temos os três valores de F calculado para espaçamento, densidade e interação. Com estes valores, nós podemos agora partir para a finalização do quadro de análise de variância. F calculado de espaçamentos 7,7909. F calculado de densidade 10,60. F calculado da interação 0,80. Nós vamos usar o mesmo método para encontrar na tabela do F tabelado os valores de F tabelado para espaçamento, considerando 2 graus de liberdade de espaçamento, para densidades, considerando 3 graus de liberdade para densidade, e para interação, considerando 6 graus de liberdade para interação. Vamos fazer o cálculo de interpolação e colocar aqui. Calculados e encontrados todos os valores de F tabelado após fazer a interpolação, agora nós podemos fazer a interpretação deste quadro de análise de variância após a análise dos desdobramentos dos tratamentos. Então, a gente observa aqui que o F calculado para espaçamentos foi maior do que o F tabelado, então foi significativo para a fonte de variação espaçamentos. O F calculado para densidades foi maior do que o F tabelado, então também foi significativo para o fator densidades. E nós observamos que o F calculado da interação foi menor do que o F tabelado. Então, não foi significativo para a interação. O que nós podemos, então, concluir deste quadro de análise de variância?
Para o espaçamento, nós vamos aceitar, então aceita a hipótese H1, porque o F calculado foi maior do que o F tabelado. Para densidades, a gente também aceita H1, porque o F calculado foi maior do que o F tabelado. Mas para interação, a gente aceita a hipótese H0, porque o F calculado foi menor do que o F tabelado. Ou seja, nós precisamos aplicar teste de médias, no caso nós vamos usar Tuck para espaçamento, porque foi significativo. Nós temos que aplicar o teste Tuck para o efeito das densidades, porque também foi significativo. Mas nós não vamos aplicar teste de comparação de médias para o efeito da interação, porque não foi significativo. Nós aceitamos a hipótese H0. Daqui para frente, então, nós vamos calcular o CV, verificar o planejamento e execução desse experimento, para depois proceder os testes de comparação de médias, o teste de Tuck, para o efeito dos espaçamentos e o efeito das densidades isoladamente. Para calcular o coeficiente de variação, nós precisamos do valor de quadrado médio do resíduo, que está aqui, 0,0110. Isso vai ser dividido pela média que nós temos aqui. Nós podemos calcular a média dividindo o valor de somatória de x por n, ou pegando os dados que estão salvos aqui na calculadora, indo na função estatística da calculadora e achando diretamente o valor da média. Então, a média é 1,7129. Depois disso daqui, nós vamos multiplicar por 100. Lembrando que esta raiz quadrada, ela é feita para o valor do quadrado médio do resíduo e depois isso é dividido pela média. Então, é o desvio padrão da variância do resíduo dividido pela média. Então, primeiro nós vamos tirar a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, dividir pelo valor da média e multiplicar por 100. Vamos ter um CV de 6,1230%. Bom, aqui nós temos perguntas, né, sobre o planejamento desse experimento e nós temos perguntas sobre a execução do experimento. Como que nós sabemos se esse experimento foi minimamente planejado, né? A gente espera que esses experimentos tenham um número de parcelas maior do que 20. São experimentos agrícolas, de campo, sem muitas limitações, digamos assim, de espaço, né? E de estrutura. E nós queremos um experimento com grau de liberdade de resíduo maior do que 10. Né? Este experimento ele tem um N igual a 48 e ele teve grau de liberdade de resíduo igual a 33. Então, tá ok. Planejamento desse experimento tranquilo do ponto de vista mínimo estatístico, né? E nós queremos um coeficiente de variação o mais baixo possível, né? De preferência um CV menor que 30%, né? E nesse caso aqui, nós tivemos um CV de 6,12%. Então, também está ok. Nós tivemos um experimento do ponto de vista estatístico bem planejado e também bem executado. Agora, feito isso, nós vamos passar para fazer o teste de comparação de médias para esta análise de um experimento fatorial em que não houve interação significativa. Houve efeito isolado dos dois fatores, espaçamento e densidades. O teste de comparação de médias de Tuck, numa probabilidade de erro de 5%, vai ser realizado para que a gente tenha, ao final,
uma tabela neste formato aqui, ok? Então eu preciso fazer um teste para comparar os espaçamentos, as médias dos espaçamentos, independente das densidades, e um teste para comparar as médias de densidades, independente dos espaçamentos, ok? Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar este formuláriozinho aqui, que nós temos aqui, nesse primeiro momento, a comparação de médias dos espaçamentos entre linhas, e aqui nós temos a comparação de médias das densidades populacionais. Percebam que nós teremos um delta, um valor de diferença mínima significativa para comparar as médias de espaçamentos, e teremos um outro delta, uma outra diferença mínima significativa para comparar as médias de densidades. Mas nós não temos essas médias ainda. Se nós voltarmos lá naquela primeira folha, né, naquela primeira conjunto de dados nosso, ainda tem um quadro auxiliar que nós não preenchemos, que é este quadro aqui, o segundo quadro auxiliar, que faz o desdobramento das médias por fator. Então, aqui nós tínhamos os totais. Aqui nós vamos converter esses totais a médias, né? Nós vamos precisar dessas médias para que a gente faça o teste de médias. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é converter estes valores para médias. Lembrando que o espaçamento 1 na densidade 1, esse valor total de 7,5166, foi obtido em 4 parcelas de 4 dados, as 4 repetições. Então, se eu pegar esse valor e dividir por 4, eu vou ter a média. Assim como se eu pegar esse valor total e dividir por 12, eu vou ter a média. Então, agora, eu vou fazer a conversão desses dados aqui para a média, fazendo o cálculo diretamente aqui. 7,5166 dividido por 4, né? 4 dados que geraram esse total. 1,8792. Eu vou preencher o restante da tabela fazendo o mesmo procedimento. Agora que nós calculamos as médias, temos as médias da interação entre os dois fatores e temos as médias isoladas para cada fator. Médias de espaçamentos, independente das densidades, médias de densidades, independente dos espaçamentos. Agora, com esses valores, nós podemos prosseguir com o teste de Tuck e o teste de comparação de médias. Nós passamos as médias que nós obtivemos aqui nesse quadro de desdobramento para esta parte aqui. Só nos interessa as médias dos fatores isolados, porque não houve interação. Então nós vamos fazer o primeiro teste de comparação de médias para o efeito dos espaçamentos entre linhas. Para isso nós vamos calcular o primeiro valor de delta DMS, que é a diferença mínima significativa, para dizer que as médias são diferentes estatisticamente. O valor de delta, ele precisa de um valor tabelado de Q. Esse valor de Q nós vamos obter num quadro auxiliar na tabela para o teste de Tuck. Este quadro auxiliar, ele tem que ser visto da seguinte forma. Aqui nós temos número de tratamentos e aqui nós temos grau de liberdade do resíduo, ok? Então, nós vamos comparar espaçamentos entre linhas primeiro. São quantos espaçamentos? 3. Então, nós vamos olhar aqui em 3 espaçamentos entre linhas e este experimento tem 33 graus de liberdade de resíduo. Então, o valor de Q que nós vamos utilizar
neste primeiro teste Tuck é o valor de 3,47. Então, o valor de Q é 3,47. Depois, nós vamos precisar de outras informações, né? Que são o valor de quadrado médio do resíduo, que está aqui, 0,0110, dividido por o número de repetições deste experimento, que são 4 blocos, vezes o número de níveis do fator inverso. Se eu estou falando de espaçamento, o fator inverso é densidade, e densidade tem 4 níveis, então 4. Agora, primeiro, eu vou fazer a divisão 0,0110 dividido por 4 vezes 4, 16. Tiro a raiz quadrada deste valor, 0,0262. E agora sim, eu multiplico pelo valor de Q, de 3,47, e vou ter um delta de 3,47 vezes, vou ter um delta de 0,0909. Isto está em metros. Este delta tem unidade, ele está em metros, porque a diferença entre as médias de dois tratamentos, para ser considerada diferença estatística, tem que ser maior do que 0,0909 metros. Agora, o próximo passo é colocar estas médias em ordem decrescente, né? Então, nós temos que a média do espaçamento 1 é a maior média, 1,7896. Depois a média do espaçamento 2, 1,7052. Depois a média do espaçamento 3, 1,6438. Feito isso, nós podemos fazer os contrastes. Como que nós vamos fazer esses contrastes? Bom, a primeira média superior menos a próxima. Então, E1 menos E2. A diferença entre E1 e E2 é de 0,0844 metros. Essa diferença, ela é uma diferença menor do que o delta, menor do que a diferença mínima significativa. Isso quer dizer que essas duas médias são estatisticamente iguais. Então, E1 e E2 são médias iguais. Então, eu coloco aqui uma letra A e aqui uma letra A, porque elas são iguais. Continuo tentando achar uma média diferente de E1. Então, eu vou pegar E1 menos E3, que é a média imediatamente abaixo. E1 menos E3, e a diferença entre elas foi de 0,1458 metros. Essa diferença é maior do que o delta. Então, essas duas médias são diferentes estatisticamente. Se E1 tem a letra A e E3 é diferente, ela tem que receber a letra que vem depois, a letra B. Bom, agora eu tenho E2 e E3 com médias, né, com letras diferentes, mas eu não sei se elas são diferentes. Então, a próxima comparação é E2 menos E3. 1,7052 menos 1,6438. A diferença entre elas foi de 0,0614 metros. É menor do que o delta.
Então, E2 e E3 são médias estatisticamente iguais. Se elas são médias iguais, eu tenho que igualar E2 e E3. Mas eu não posso igualar E3 a E1. Então, a forma de igualar elas é colocar uma letra B aqui. Quando eu coloquei a letra B aqui, eu tornei E2 e E3 iguais. Deixo E1 e E2 iguais. E deixo E1 e E3 diferentes. Ok? Agora eu venho aqui e passo essas letrinhas para cá. Letra A, letra AB, letra B. Para iniciar o teste Tuckey, para comparar as médias de densidades populacionais, nós precisamos também encontrar o valor de Q para poder calcular o delta. Como nós estamos comparando agora 4 densidades populacionais, nós vamos olhar aqui na tabela 4 com 33 graus de liberdade de resíduo. Então, o valor de Q é 3,83. Com este valor, eu posso agora começar a calcular o delta, que vai ser o valor de Q, 3,83, que multiplica a raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, dividido por número de repetições, que são 4, vezes o número de níveis do fator inverso. Se eu estou agora fazendo um teste Tuckey para densidades e o fator inverso é espaçamento e são 3 espaçamentos, então número de níveis do fator inverso igual a 3. Feito isso, a gente pode calcular agora, né? 0,010 dividido por 4 vezes 3, 12. Então, delta é igual a 3,83, que multiplica a raiz quadrada deste número aqui, 0,0303, vezes 3,83, a gente tem um delta igual a 0,1160 metros. Então, para a média de uma densidade ser superior à outra, estatisticamente, ela tem que estar distante mais do que 0,1160 metros. Agora nós vamos organizar essas médias de densidades em ordem decrescente. A maior média é da densidade 2, 1,7945. A segunda maior média é da densidade 1, 1,7861. A terceira maior média é da densidade 3, 1,6862. E a menor média é da densidade 4, 1,5847. Feito isso, nós podemos começar os contrastes. D2 menos D1. 1,7945 menos 1,7861. A diferença foi de 0,0084 metros. Isso é bem menor do que o delta. Então, D2 e D1 são estatisticamente iguais. Agora eu vou pôr uma letra minúscula aqui. D2 e D1 são iguais. Ambos recebem a letra A. Continuo tentando achar uma média diferente da D2, que é a superior. Então, D2 menos D3. 1,7945 menos 1,6862. A diferença deu 0,1083 metros. Essa diferença ainda é menor do que o delta. Então, essas duas médias também estatisticamente são iguais. Se D2 e D3 são iguais, D3 também recebe uma letra A. Ok? Continuo tentando achar uma média diferente de D2, que é a maior aqui. Então, agora eu faço D2 menos D4, que é a última que tem.
1,7945 menos 1,5847. 0,2098 metros, ou seja, agora essa diferença é maior que o delta. Isso quer dizer que D2 e D4 são estatisticamente diferentes. Né? Se D2 é diferente de D4 e D2 tem a letra A, D4 tem que ter a letra B. Certo? Não tem mais nenhuma média abaixo. Eu pego a média agora imediatamente abaixo de D2, que é D1, para prosseguir o teste de comparação. E eu vou comparar D1 com D4, porque as duas estão com letras diferentes, mas eu ainda não as comparei. Então D1 menos D4, que foi a última testada, 1,7861 menos 1,5847. Vamos confirmar se elas são diferentes ou não. 0,2014 metros também é maior que o delta. Então, D1 e D4 são médias, sim, diferentes. Se elas são diferentes e já estão com letras diferentes, tá ok. Qual é a comparação que falta agora? D3, que é imediatamente inferior, com D4, a última testada. 1,6862 menos 1,5847. Essa diferença entre as duas foi de 0,1015 metros, ou seja, é uma diferença menor que o delta. Então, D3 e D4 são médias estatisticamente iguais. Como que eu igualo D3 e D4? Colocando um B aqui. Agora, D2, D1 e D3 são médias iguais, ó. D2 com D1, D2 com D3 são médias iguais. D2 com D4 são médias diferentes, ó. D2 e D4. D1 e D4 são médias diferentes. Mais D3 e D4, olha aqui, ó, são médias iguais. Ambas têm a letra B. Terminei essa parte do teste. Vou passar essas médias para cá agora. 17945, letra A. 17861, letra A. 16862, letras AB. 15847, letra B. Finalizado esse teste, agora nós vamos montar a tabela final desta avaliação. Para montar a tabela final, eu vou usar essas médias igualzinho está aqui. Então, eu já posso passar para cá estes valores de médias. Então, vou passar para cá aquilo que a gente acabou de fazer no teste Tuckey aqui. Ainda precisamos colocar algumas informações, como por exemplo, é legal a gente informar o valor do coeficiente de variação, né? Nós calculamos esse valor aqui atrás, 6,1230%. 6,1230, tá? E eu também não posso deixar lá no trabalho científico essa tabela com os dados aqui em branco, né? Claro, depende da organização que você vai fazer. Nesse caso aqui, eu preciso preencher. Então, eu tenho aquele quadro de desdobramento das médias que eu fiz lá atrás. Eu vou passar agora essas médias para cá. Finalizado esse processo, é importante eu colocar na legenda o que significam essas letras, né? Então, vou colocar em vermelhinho aqui na mesma cor que eu deixei as letras. Nós vamos montar a legenda com o seguinte texto: médias seguidas de letras distintas. Neste caso aqui, maiúsculas na coluna, olha aqui, ó, maiúsculas na vertical
maiúsculas na coluna ou na vertical, que comparam espaçamentos, não é isso? E minúsculas na linha, não é isso? Ou na horizontal, que comparam densidades diferem entre si pelo teste Tukey, utilizando a probabilidade de erro de 5%. Agora, quando a gente vai analisar essa tabela, vendo essa legenda, eu entendo que, estatisticamente, médias que têm letras iguais são iguais, médias que têm letras diferentes são estatisticamente diferentes. E assim eu posso fazer a conclusão do meu trabalho. Então eu vou escrever a conclusão aqui, para depois a gente finalizar essa interpretação. Fechando então a interpretação da análise que nós fizemos, nós observamos que, certo? Independente da densidade populacional que eu utilizar, estou tampando aqui para vocês verem que, independente da densidade populacional que eu utilizar, os espaçamentos de 0,50 e 0,70 metros entre linhas proporcionaram alturas de plantas superiores. Tem a letra A. Mas, quando se usou o espaçamento de 0,70, a altura de plantas também foi estatisticamente igual ao uso do espaçamento entre linhas de 0,90, que por sua vez tem uma média inferior ao uso do espaçamento de 0,50. Agora olhando ao contrário, né? Independente dos espaçamentos entre linhas utilizados, quando se aplicou densidades populacionais de 50 mil plantas por hectare, 45 mil plantas por hectare e 55 mil plantas por hectare, as alturas de plantas foram superiores. Mas o uso de 55 mil plantas por hectare também promoveu a altura de plantas igual ao uso de 60 mil plantas por hectare, que por sua vez tem médias inferiores a quando se usa 50 mil plantas por hectare e 45 mil plantas por hectare, ok? Podemos avaliar também que esse experimento teve um coeficiente de variação bom, né? Aceitável. Então, nós finalizamos a interpretação desta análise de um experimento fatorial em que não houve interação significativa, mas houve o efeito isolado dos fatores. Bom, finalizamos a análise, temos a tabela final com os resultados, com as médias, com as letras indicando quais são as médias superiores, inferiores, intermediárias, e assim nós terminamos essa análise de um experimento fatorial sem interação significativa, mas com efeito isolado dos fatores. No próximo vídeo aqui no canal, nós teremos uma análise de um experimento fatorial, agora com interação significativa entre os fatores. Então, fique de olho aí!